Feche os teus olhos por um minuto, nós vamos apresentar esse momento, para que o Senhor escreva nos nossos corações o que a sua palavra nos ensina. Senhor Deus e Pai, apresentamos este momento nas tuas mãos, a palavra, o alimento, a luz, a direção, que vem do teu coração através da Bíblia, através da Escritura. Abençoa e corrige com direção e autoridade, com a força da tua presença, do teu grande amor, assim como tua graça e a tua misericórdia. Toma este ambiente e as vidas que aqui se achegam, todos que assistem e cultuam através, Senhor, das plataformas, que estão nesse momento também diante da tua presença, buscando alimento e direção. Pedimos a tua presença, o teu poder. Livra-nos de toda ação do mal, que a nossa alma, a nossa mente, os nossos corações estejam voltados ao texto bíblico, e nada do inimigo, nenhuma distração seja permitida. Coloca a minha vida dos meus irmãos que servem neste lugar como instrumento, simples servos que somos, dependemos de ti. Fala conosco, abre o nosso coração com a tua voz. Abrimos, Pai, o nosso coração, que a tua voz entre no mais profundo do nosso ser, que nada fique em oculto, que o Senhor nos convença, Pai, de onde estamos e nos revele onde o Senhor quer nos levar, que possamos chegar na tua presença com o coração verdadeiro. Faz em nós aquilo que é a tua vontade. Abre os céus desse ambiente e fala conosco. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Nessa mensagem de hoje, eu quero fundamentar o texto em 3 momentos importantes. Quero falar aqui de 3 textos que se complementam, para que a gente entenda a importância do tempo e da fidelidade de cada um de nós. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias de uma forma sábia, discernindo as estações, para que sejamos aprovados por Deus. Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E quero seguir em Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, eu vou entrar nesse texto mais à frente, mas para que você entenda os 3 textos que vamos meditar aqui. Eclesiastes 3, de 1 a 8, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E vamos encerrar numa reflexão sobre a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, 14 a 30, quando o Senhor diz ao servo bom e fiel: muito bom servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Porque é importante aqui nós meditarmos a respeito do tempo e da fidelidade. Uma das maiores lutas do ser humano é lidar corretamente com o tempo. Existem pessoas que vivem presas ao passado, outras pessoas que estão ansiosas pelo futuro, e muitas pessoas que desperdiçam o presente. A Bíblia, porém, ensina que o tempo não é apenas uma sequência de dias e de meses ou de anos. A Bíblia fala que o tempo também é um espaço sagrado de formação, onde podemos ser provados, existe a oportunidade de amadurecermos, cumprir o propósito de Deus. O propósito é um desenho que está no coração do Senhor, um desenho prévio que nós não conhecemos. Quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe, havia um propósito de Deus, e ao nos aproximarmos da sua presença, esse propósito começa a ser revelado. Aqui nesses 3 textos que apresentamos, podemos ver verdades centrais. O Salmo 90 fala para que a gente olhe para a brevidade da vida de uma forma sábia. Da mesma maneira, Salomão escreve em Eclesiastes 3, que a vida é feita de estações, que são governadas pela soberania de Deus, que contempla muitas coisas, que se opõem muitas vezes. E Jesus, aqui em Mateus 25, que há um alerta que dentro dos tempos e das estações, Deus nos entregou responsabilidades, e um dia pedirá contas daquilo que nós fizemos. Você pode estar vindo pela primeira vez, me acompanhando pelo YouTube, não importa, mas haverá um grande dia, o grande Senhor, que todos nós nos apresentaremos e prestaremos contas do que fizemos com a nossa vida. Esse estudo, essa mensagem, tem um princípio, que Deus nos dá dias, da mesma forma que Ele governa as estações, e Ele observa a nossa fidelidade dentro desses dias e dessas estações. Quando entendemos isso, entendemos que a vida não é simplesmente saber viver bem, aproveitar o tempo, mas a cada momento estaremos numa estação que podemos
ter sucesso se vigiarmos, se formos obedientes e se formos fiéis. Agora sim, quero entrar na primeira menção aqui do Salmo 90:12, coloca na tela, por favor, Salmo 90:12. Esse texto é atribuído a Moisés, e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Se você pudesse contar os seus dias, certamente, muitas das questões que você se preocupa, sairiam, dissolveriam, desapareceriam. Se você soubesse que da soma desses dias, você só tem mais 30%, e que 70% já foi vivido, esses 30% serão os mais bem vividos, eu posso te garantir. Só que nós não temos esse mistério. Mas Moisés, ele tem um significado especial, porque ele foi um homem que experimentou longos processos de Deus. Quando você estuda lá em Êxodo a história de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos conduzindo o povo no deserto. Moisés, esse homem que pede sabedoria, ao entender a soma dos dias, ele conhecia o tempo, e o peso do tempo. Ele sabia que o processo da espera é duro, e entendeu o tempo do preparo e da dependência de Deus. Esse salmo contrasta duas realidades: a eternidade de Deus e a brevidade do homem. Deus é de eternidade em eternidade, mas o homem ele é frágil, é passageiro, ele é limitado. Eu quero lembrar a cada um de nós, que as nossas vidas não passam de 100 anos, 110 anos, e o que é isso diante da eternidade? Com essa consciência, é que eu procuro caminhar cada dia de forma sábia, agradecendo a Deus. Eu não sei se você já passou pela prova do teto do hospital, é onde Deus usa o teto como uma boca para falar contigo, quando você está deitado numa prostração forçada, ou seja, por alguma etapa, um processo, uma luta, e você precisa ouvir coisas que você não consegue no dia a dia, pela dinâmica da nossa jornada, e ali você começa a entender o que realmente importa, e ali você vê como é breve, como é rápido. E aí Moisés, que entendeu esse processo, pelo deserto, pela espera, pela dependência de Deus, ele pede: me ensina a contar os meus dias. A expressão contar os nossos dias, não significa apenas numerar o tempo cronológico, mas fala no sentido de avaliar, de considerar, de administrar, e de viver com a consciência da brevidade da vida. Quanto tempo você acha que você tem para criar o teu filho? Quanto tempo você acha? A ciência fala que o córtex pré-frontal é formado até os 25 anos. Por isso que abaixo disso, as decisões não são as mais sábias. Então que você tem até os 25 anos para cuidar do seu filho, da sua filha. É pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Dividindo a jornada profissional, a jornada pessoal, familiar, questões ministeriais. Então que você possa entender que os momentos que você tem com os teus filhos são momentos especiais. Quanto tempo que você acha que tem puro com o seu cônjuge, que não envolve nenhum outro assunto, que é só vocês dois, depois de casado com filhos? É muito pouco. Quanto tempo você acha que tem para a tua vida com Deus? Naquele momento que é só você e Ele, a palavra, que você não olha para o WhatsApp, não olha para o Instagram, você não olha para nada, e é só tempo com Ele em 24 horas, são minutos num dia, às vezes, e às vezes nem tem isso. Quando Moisés pede que Deus lhe ensine a viver de modo sábio, era claro para Moisés que sem essa percepção, o homem vive superficialmente. Momentos que eu tenho que pegar as pessoas que eu amo e sentar numa mesa, seja caminhando numa atividade física, seja numa viagem, um deslocamento para a escola, aproveitar aquele momento para falar as coisas importantes. O objetivo é para que a gente alcance um coração sábio. A sabedoria é uma dádiva que Deus dá a quem pede com verdade. Aliás, queridos, deixa eu só lembrar uma coisa: tudo que Deus dá, toda a virtude de Deus, só pede um campo de pouso: coração verdadeiro. Você pode estar entupido de erro, de pecado, de processo, mas se você é verdadeiro, o céu abre. Tudo que Deus precisa fazer, Ele só trabalha com a matéria-prima da nossa verdade. E qual é a nossa verdade? Que nós erramos, que somos falhos, que temos pecados, que temos engano, reagimos muitas vezes, temos uma percepção equivocada, mas quando eu me achego na presença de Deus, eu falo: Senhor, o Senhor sabe como eu sou, então me ajuda, eu preciso de Ti. O coração é o centro das decisões,
das intenções. A Bíblia fala que os afetos, entendimento moral, por isso que um coração sábio é uma vida interior formada por discernimento espiritual. Você sente uma pessoa que tem discernimento espiritual, a pessoa ela é viva. Ela está comendo uma refeição, ela escolhe o prato. Ela tem amizades, ela escolhe as amizades. Ela escolhe lugares que vão somar, vão enriquecer. Claro que também ela vai ter um momento que ela vai mais entregar do que receber, mas ela não se distrai. Ela não entra em lugares que não são adequados. Ela não coloca para dentro dela aquilo que vai destruir o seu corpo. Ela procura ter entendimento naquilo que ela participa. Aqui o texto mostra que a sabedoria não nasce apenas de experiência, mas da capacidade de interpretar a vida à luz de Deus. Como você interpreta a vida? Deixa eu falar uma coisa. Diz a palavra que o sábio procure na casa onde há luto e não onde há banquete, Bira. Porque na casa onde há luto, as pessoas aplicam para si, vendo a brevidade da vida. Quanto tempo que você não vai num velório? Que possa demorar muitos dias, mas talvez ali você vê a brevidade, que fica tudo, fica tudo. À luz da presença de Deus eu quero interpretar os meus processos. Pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Pessoas que passam por muitas estações, mas não aprendem como nenhuma delas. Contar os dias é reconhecer que a vida é curta, que o tempo é precioso, que cada dia tem um valor espiritual. Viver sem propósito é desperdiçar o dom da existência. Amigo, acordou de manhã, respirou, não vai para o celular. Ou então só coloca um louvor aqui, coloca o Spotify. A música é legal, tem muita gente boa no louvor hoje. Adora a Deus, sente o teu corpo, olha para o teto, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu quero entrar na tua presença e consagrar o meu despertar até o meu deitar. Eu quero consagrar a minha jornada, a minha ida até a minha volta. Que o Senhor me guarde, que o Senhor me perdoe dos meus erros, que o Senhor me livre dos meus impulsos, que eu possa andar na tua presença, Senhor, com o coração verdadeiro. Guie os meus caminhos para onde eu vou. Respalda-me com a tua presença e tua proteção. Guarda os meus amados onde eles estiverem, e a minha jornada eu entrego nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu preciso muito antes mesmo de eu saber. Então vai à frente, eu consagro nas tuas mãos, me reveste com a tua presença e me dá a direção. Amigo, é outra história. Você já entra no carro, já coloca um louvor, você já está no momento, já coloca ali o provérbios do dia. Não é por rito, mas é por sabedoria. Ah, pastor, mais uma coisa religiosa. Não, uma pessoa que se cuida, ela tem uma rotina. Sai para almoçar com uma pessoa saudável. Primeira coisa, ela vai colocar coisas boas no prato. Ela vai até se dar o luxo de pensar: tem uma sobremesa? Vou derrubar o carbo, vou fazer uma proteína com uma salada, um legume, uma coisinha leve, porque eu quero tomar um cafezinho com a sobremesa. E na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, o que você coloca diante de ti primeiro antes? É alimento ou é distração? Contar os dias biblicamente é perguntar: Senhor, o que tu desejas formar em mim nessa fase? Eu estou contando os dias, eu estou numa estação específica, eu estou gastando a minha vida com realmente aquilo que importa? As minhas escolhas refletem a eternidade ou apenas urgências passageiras? Jesus ensina esse mesmo princípio de contar os dias para adquirir sabedoria. Logo ali naquele texto de Mateus capítulo 6 que fala sobre ansiedade, ele diz: buscai pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A justiça dele, não a minha. Ou seja, uma vida sábia é uma vida que organiza o tempo a partir do reino de Deus. Eu quero seguir com vocês na reflexão sobre isso, em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8, creio que nossa produção vai colocar ali. Você entendeu o que Moisés disse no Salmo 90? Ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. Agora em Eclesiastes 3, um homem muito sábio, e eu gosto do Salomão de Provérbios, mas eu acho o Salomão de Eclesiastes com mais tempero, porque ele já está numa plenitude e ele já tem certas decepções, certas coisas que ele já viu que não funciona mais, que muita coisa é vaidade. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo. Abriram aí Eclesiastes 3? Tudo tem o seu tempo determinado, tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes apresenta aqui uma reflexão madura sobre a vida humana, sobre as limitações, os ciclos, as aparentes contradições. É muito interessante isso, porque o autor observa a existência não linear, ou seja, são ciclos, aprendizagem, ciclo, relacionamentos, ciclos, não linear, mudanças, alternâncias, perdas, ganhos, dores, alegrias. O texto não descreve o caos, ele descreve uma ordem soberana. Os tempos mudam, mas o governo do Senhor permanece. A frase, tudo tem seu tempo determinado, mostra que a vida não acontece ao acaso. O termo tempo aqui aponta para uma ocasião apropriada, uma estação adequada, momento ordenado. Então o texto descreve pares opostos: nascer e morrer, plantar e arrancar, chorar e rir, estar calado e falar, amar e aborrecer, guerra e paz. E o que esses contrastes revelam? Revelam que a vida, ela é composta de estações diferentes, em que cada estação exige uma postura correspondente. A lição aqui não é apenas que a vida muda, mas que nem todas as estações pedem a mesma resposta. Maturidade espiritual é discernir o que Deus está fazendo e como nós devemos responder. Esse é o problema. As pessoas desencaixadas, elas continuam com o módulo antigo no novo de Deus e não dá certo. Eis que estou fazendo coisas novas, não percebeis, como o Senhor fala em Isaías. Eu tenho que me encaixar com uma nova postura, um novo coração. Fases que Deus manda esperar, fases que Deus manda agir, fases que Ele poda, fases que Ele faz florescer, fases de silêncio, fases de confronto, fases de recolhimento, fases de expansão. O erro é que muitas pessoas querem rir no tempo de chorar, colher no tempo de plantar, avançar no tempo de permanecer, abandonar no processo antes da maturidade. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina a parar de lutar contra os processos necessários. Nem toda estação difícil é um sinal de abandono, queridos. Muitas vezes é um sinal de tratamento, de alinhamento e crescimento. Jesus também ensina sobre isso, sobre estações, em João capítulo 15, depois medita em casa, chamado como o capítulo de ouro, porque ele diz que o Pai é o agricultor e muitos ramos são limpos para que produzam fruto. Se você está num tempo que o Senhor está pedindo algo, limpando algo, podando algo, o objetivo desse tratamento que é doloroso, é para que possamos dar mais frutos. Não significa que estações, Deus está mais interessado de uma maneira ou outra, Ele se preocupa muito mais em formar um caráter do que produzir visibilidade. A poda te deixa feio, a poda de uma árvore deixa ela magra, sem folhagem, mas qual é o propósito? É produzir caráter, virtude, bons frutos e não uma visibilidade. Agora sim eu quero entrar na segunda parte dessa reflexão, em Mateus capítulo 25, 14 a 30, por favor. Esse é um texto importantíssimo de Jesus, livro de Mateus, capítulo 25, 14 a 30, por favor. Abre a Bíblia aí. Conhecido como a parábola dos talentos. Esse som é o som quando Deus desce na terra, a Bíblia sendo folheada. Mateus 25, 14 diz assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha a palavra tempo encaixada aqui, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso,
escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola densa. Essa parábola acontece num contexto dos ensinos escatológicos de Jesus, e ele aqui está falando sobre vigilância, sobre responsabilidade, sobre prestação de contas. Não é apenas uma parábola sobre dinheiro, mas sobre fidelidade, diante da ausência aparente do Senhor e da certeza do seu retorno. O Senhor da parábola entrega os seus bens aos seus servos, a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, mas disse Jesus, que esse Senhor, Ele dá a cada um segundo a sua própria capacidade, mostra justiça. Aqui aparece uma verdade importante: Deus, Ele distribui responsabilidades de modo soberano, e ao mesmo tempo sábio. O que você recebeu, Deus sabe. Não se preocupa com o seu vizinho, mas aquilo que lhe foi confiado. Nem todos recebem a mesma medida, mas todos recebem algo. Você tem algo aí da parte do Senhor. Levanta a tua mão, por favor. Pai, na autoridade do teu santo nome, na autoridade do nome do teu filho Jesus, eu peço agora que estes talentos que o Senhor tem, sejam manifestos de uma forma visível, que os teus filhos tenham a capacidade de discernir os talentos que já receberam do Senhor, independente da quantidade, e assim eu peço que eles não sejam desperdiçados, mas guardados, e que possam multiplicar em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, receba aí. Os 2 primeiros servos receberam e multiplicaram, e o terceiro esconde o que recebeu. Quando o Senhor retorna, Ele não elogia os servos pela quantidade que recebeu, mas Ele elogia pela fidelidade demonstrada. Essa é a diferença. A mesma frase é dita aos 2 servos: muito bom, servo bom e fiel. O terceiro servo é chamado de mau e negligente, porque ele transformou o medo em passividade. Essa parábola, ela é muito rica, porque ela nos ensina que a vida é uma administração. O tempo entre a entrega e a volta do Senhor é o tempo da prova, e a fidelidade é usar bem aquilo que Deus nos deu. Medo, comparação e omissão reprovam a gente. O problema desse terceiro servo aqui, queridos, não foi pouca capacidade, mas uma má interpretação do Senhor, uma má resposta em direção àquilo que ele recebeu como uma responsabilidade. Ele enterra o talento, porque o coração estava adoecido pelo medo, pela distorção, pela negligência. E o que representa o talento na nossa vida? Tudo que Deus nos confiou: o tempo, os dons, os recursos, as oportunidades, os vínculos, o chamado, a família, o trabalho, o ministério, a influência, são talentos. A pergunta central dessa parábola é: o que nós estamos fazendo com o que Deus nos confiou? Jesus ensina que ser aprovado não é impressionar, mas é administrar com fidelidade. Os 3 textos, Salmo 90, Eclesiastes 3, Mateus 25, eles se conectam de uma maneira progressiva. O Salmo 90 ensina que a vida ela é breve e tem que ser vivida com sabedoria. Eclesiastes 3 fala que a vida é feita de estações e que cada uma tem um propósito. E o Mateus 25, que nós lemos agora, ensina que dentro do tempo e das estações, nós devemos responder com fidelidade o que Deus nos confiou. Então, a reflexão é: como nós olhamos para a vida? Há consciência, há sabedoria? Como nós interpretamos os ciclos? Com discernimento, com submissão à vontade de Deus, que é soberana? Como nós vivemos nestes ciclos? Com responsabilidade, com fruto, com fidelidade? A Bíblia nos ensina que o tempo não é apenas algo que passa, o tempo testa o coração. Quanto tempo um pai precisa escrever um testamento? Ele leva alguns anos. Até o seu filho ser provado, até ele entender como é que está a situação da família, ele vai construindo um testamento. E quando ele tem a condição, muitos não têm, mas de ver o desenho final,
ele fala, bom, eu quero deixar para esse filho isso, para essa filha isso, para minha esposa isso. Ele começa a direcionar. O processo de Deus em construir as nossas vidas da mesma forma. Será que estamos sendo testados no coração? Certamente sim, estamos. Essas estações não são apenas mudanças externas, queridos, mas ambientes onde Deus tem provado a nossa fidelidade. Jesus, Ele nos ensina sobre o tempo, sobre a vigilância, sobre a fidelidade. Nós vemos que Ele confronta a ansiedade em alguns textos. Ele ensina que não uma irresponsabilidade, mas a importância da dependência. A ansiedade tenta controlar o futuro, mas só que a fé que obedece o presente descansa na soberania de Deus. Como é que nós lidamos com o tempo? Nem dominado pelas culpas do ontem, nem paralisado pelos medos do amanhã, mas obedientes ao Senhor hoje. A vigilância fala que, ao mesmo tempo que estamos preparados e atentos, nós estamos ativos. O reino não combina com negligência. Fidelidade é permanecer no estado de prontidão espiritual. Eu tomei uma decisão aqui, dia 30 de outubro de 2004, eu tomei uma decisão. Eu encontrei a Valéria, decidi casar. Conheci a Valéria em outubro de 2002. E me casei em 30 de outubro de 2004. Foi um período, não foi muito. Mas a mesma posição que eu estou no dia 30 de outubro de 2004, eu estou caminhando todos os dias da minha vida. Até o dia 26 de abril de 2026. São 22 anos quase. Que eu agradeço a Deus. Nós somos processados, nós somos transformados, nós envelhecemos. Tem coisas que não temos mais daquele 30 de outubro de 2004, mas muitas coisas Deus construiu dentro de nós. Eu carrego esse tesouro na revelação dessa verdade. Eu não mudo. Fidelidade é não mudar. Pessoas que querem as grandes promessas, mas são negligentes nas pequenas responsabilidades. Jesus mostra aqui que o reino valida o secreto, o constante, o fiel. Quando Ele nos ensina sobre frutificação, não fala de uma mera conservação, mas fala para existir e produzir aquilo que permanece. Como é que um fruto permanece? Quando ele é nutrido num solo verdadeiro. Você já comprou coisa na Shopee? Eu nunca comprei. Quem já se deu mal na Shopee? Com todo respeito, que tem coisa boa. Porque não vem fiel a coisa. A foto é maravilhosa, mas daqui a pouco você compra um brinquedo. Comprei um sofá na Shopee. Esse cara é corajoso. Tempo bem vivido diante de Deus sempre produz um bom fruto. Tempo bem vivido na presença de Deus sempre produz um bom fruto. Se uma estação não está produzindo visibilidade, pode estar produzindo profundidade. Deixa eu falar algo, profundidade é fruto. O cara está profundo em Deus. Jesus ensina a fidelidade no pouco. Pouco, quando você trata com fidelidade, é precioso. O reino não começa no muito, começa no pouco obedecido. Diz a palavra, não despreze os pequenos inícios. Cara, estou sendo fiel no pouco. Essa mensagem nasce de algumas crises que a gente enfrenta. As pessoas estão passando por processos, mas não estão entendendo que é o tempo de ser processado, de ser amadurecido, de ser reconstruído. E as pessoas querem respostas que não virão nesse tempo. Se você plantar no inverno, você não colhe no inverno, às vezes você vai colher no verão. Qual é o período que a uva ganha a notoriedade que ela precisa para ser colhida em fevereiro? No alto inverno do Rio Grande do Sul. É nesse lugar do alto inverno, a condição, sol, solo, ambiente, clima, e conforme a estação, ela ganha qualidades de tal maneira que vai produzir aquele vinho premiado. Você está num período talvez que não está aparecendo nada, mas aqui dentro está sendo processado muitas coisas, e certamente na estação vai florescer, e será uma colheita abençoada. Quem crê diga amém, aplauda o Senhor. Fidelidade no pouco, prepara a estrutura interna, para que você suporte muito. Esquece, amigo, se não é provado no pouco, não vem o muito, não vem. Não é provado no namoro, como é que vai ser aprovado no casamento de 20 anos? Não é provado naquilo que é uma medida que Deus te confiou. Eu estou aqui só para guardar água. Como é que você vai guardar o altar, se a água você não guarda? Estou dando proporções bem distantes, para você entender o desenho.
Uma porta pequena, eu estou no emprego, mas ainda parece que não consigo pagar as contas. Seja fiel. Eu tenho testemunho de uma irmã que congregava com a gente na época da Rua Jari, 180. Essa irmã veio da região de Brasília com seu esposo, um cara fantástico, casal muito amado. E ela estava passando suas crises, suas lutas. Sabe o que ela fez um dia? Ela botou a melhor roupa, começou na Padre Chagas, número 30, e desceu toda a Padre Chagas, e entrou, na época era o Shopping Moinhos, de loja em loja, deixando o seu currículo, de loja em loja. Entrou no Shopping Moinhos, tinha uma loja lá chamada Lilica e Tigor. Quem lembra dessa fase? Não sei se você já comprou roupa da Lilica e Tigor. Ela entrou lá, ela colocou o seu currículo, e a moça falou: olha, estou precisando de uma vendedora aqui, pode começar. E começou a vender Lilica e Tigor. Uma bela tarde entrou uma família para comprar. O homem, o marido, ele era dono de uma das maiores empresas de evento do Brasil, que colocava sons, equipamento de som em grandes eventos. E olhou para ela e falou: você tem uma pegada diferente, quer trabalhar comigo? Por ser fiel numa porta pequena, menor, Deus colocou ela numa porta maravilhosa. Ela trabalhou numa das maiores empresas de eventos do Brasil, foi fiel a Deus. E como é que começou isso? Quando ela estava indignada, chorando em casa, sem grana, ela falou: eu preciso tomar uma decisão. Agora, se na primeira loja, que ela foi esnobada, ela desiste, pega um ônibus e volta para casa, ela jamais contemplaria onde Deus colocou ela. Você entende que o processo de Deus é assim? Que as coisas são construídas com muita sabedoria. Quem despreza as pequenas tarefas, geralmente não está pronto para as grandes responsabilidades. Como lidar com o tempo de acordo com a Bíblia? Com temor e sabedoria. O tempo é um dom de Deus, e tem que ser vivido com reverência. A vida não é autônoma, ela é administrada diante de Deus. Como eu posso viver com sabedoria diante do Senhor? Como lidar com o tempo? Com discernimento das estações. Nem toda porta fechada é derrota, nem toda espera é perda, nem toda crise é castigo. Algumas estações são terapêuticas, são pedagógicas, formativas. Ei, se você quer ser graduado, você precisa entrar na disciplina de coisas que doem. Doem. Mas Deus é pedagógico na escola da dor. Eu vou falar uma coisa: o que eu aprendo na escola da dor não tem nada melhor. Porque primeiro trata o orgulho, trata a dependência e a brevidade, e que você não é a última bolacha do pacote. E Deus fala: filha, eu estou trabalhando para que sempre a autoridade seja minha, não tua. A preeminência da glória é minha, não é tua. Como é que eu posso lidar com as estações? Como é que eu posso enfrentar os meus desafios de acordo com a Bíblia? Com fidelidade diária. Não são feitos extraordinários apenas, mas constância. Como eu tenho aprendido, montanha não se sobe correndo, amigo. A cada dia um passo. Quem corre sabe. Eu tenho um pace no início da corrida, eu tenho um pace no final, eu tenho que equalizar isso. Eu tenho um pace no início, eu tenho uma velocidade. Eu tenho que manter. Se eu sair explodindo para 10 quilômetros, eu vou morrer no terceiro quilômetro. Eu tenho que entender que a constância, a fidelidade é a espiritualidade do cotidiano. Como eu tenho que lidar com esse processo, com a esperança. O tempo nas mãos de Deus nunca é vazio. Períodos silenciosos podem estar carregados de propósitos. Qual é a questão hoje? Muitas pessoas têm crise de identidade, crise de propósito. Uma das maiores dores das estações difíceis é a crise de identidade. Quando a pessoa perde referências, enfrenta rejeições, experimenta esperas longas, começa a perguntar: quem sou eu? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Quantas pessoas viveram isso no ministério, no trabalho, no relacionamento familiar? E quando a identidade não está em Deus, a pessoa passa a se definir pelo desempenho, passa a definir por aprovação humana, passa a se definir por uma posição, por comparação, por reconhecimento. Jesus nunca construiu identidade em aplausos. A sua identidade estava no Pai. E quando ele inicia o seu ministério, antes, no batismo, ele ouviu uma voz, você sabe, está lá em Mateus capítulo 4. Esse é meu filho amado, em quem? Esse é meu filho amado, em quem? Me comprazo, me alegro. O que acontece depois dessa frase? Diz a Bíblia que imediatamente o Espírito Santo leva ele para o deserto. E o que ele é provado no deserto? Na identidade. Se tu és o filho, ou já que és filho, transforma a pedra em pão, se joga daqui que os anjos vão cumprir o papel deles de te proteger. Se você prostrado me adorar, dou todo o reino desse mundo. Na identidade. Se Jesus foi provado na identidade, o que será de nós aqui?
Será que não? Diariamente. Diariamente. Basta você se relacionar. Basta você estar em casa, no elevador, na portaria, no condomínio, na fila do banco, num cliente, na fila do buffet do almoço. Você é aprovado. Tem gente mais preocupada com o reconhecimento do que a ouvir a voz de Deus. Isso é o perigo. Isso aqui nos ensina que identidade saudável vem antes da performance. E quem sabe quem é em Deus suporta melhor os tempos do deserto, meu querido. Tempos de crise, tempos de fidelidade, vai proteger a sua identidade. Está numa crise, a sua fidelidade protege a tua identidade. Cara, sou fiel. Quantas vezes você vê na Bíblia pessoas fiéis que Deus foi lá e pinçou para colocar onde era o propósito? Fidelidade, queridos, protege a nossa identidade. Permanecer em Deus impede que a dor da estação redefina quem nós somos. Muitas pessoas estão contaminadas pelo processo. Então você é o filho da separada, você é o cara que não deu certo, você é o ex aquilo, você é aquilo. Não. Eu estou no processo. Eu sou um filho de Deus, sou amado por Deus, estou sendo lapidado, estou sendo construído. Como podemos ser fiéis de uma forma prática, para começar aqui já a encaminhar para o fim? No casamento, fidelidade no matrimônio não é ausência de traição, mas é uma presença intencional, é o compromisso, é a perseverança nas fases difíceis, na saúde ou na abundância ou na escassez, na alegria ou até o quê? Até que a morte nos separe e Jesus volte. Tempos no casamento de celebração, mas existem tempos no casamento de reconstrução. Fidelidade sustenta a aliança, em ambas as fases. Na família, se eu quero de fato fidelidade, vai pedir constância, cuidado, paciência, renúncia, verdade. Prova da fidelidade não está nos atos grandiosos, está na presença diária. Ser fiel à família não é terceirizar o amor, a escuta, a formação e a responsabilidade. É encarar. No trabalho, fidelidade envolve integridade, ser responsável, ter excelência, ter coerência, trabalhar como aquele que serve ao Senhor. E sabe onde aparece o caráter? Quando ninguém está vendo. No reino, fidelidade, queridos, profissional, também é uma espiritualidade. A terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como é que você manifesta a autoridade do Senhor na tua vida, no trabalho? Retidão. É uma palavra só? É o sim, sim, ou não, não? Quando for injusto com você, você confia no Senhor e continua. Me lembro uma vez quando eu fui injustiçado no meu trabalho, e o meu diretor, eu no final do mês eu não tive salário. Estava aqui em Porto Alegre já, uma vida duríssima, era muita dificuldade. E naquele mês praticamente não recebi. E eu fui perguntar, eu não estou entendendo as cotas, como é que é, a comissão, não entendi. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, aqui é top-down, vem da Alemanha direto para a gente tem que fazer o número. Eu falei, cara, eu estou começando no mercado, não conheço ainda o Sul, não consegui vender o que era esperado. Ele falou, cara, não tenho o que te dizer, é top-down. Eu levantei, saí, fui chorar no banheiro. Tinha uma amiga minha, Alice Galvão, já era gerente da área de análises. Ela falou assim, Salles, não faz nenhuma loucura. Eu falei, Alice, eu não tenho nem o que comer, como é que eu vou pedir demissão? Eu vou ter que continuar. Gente, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas de tempos em tempos Deus foi cuidando, foi provendo. Daqui a pouco aquela estação ruim passou, Deus foi glorificado e eu permaneci. Cuidado com as decisões dos dias difíceis. E no ministério, o perigo da fidelidade, de não ser fiel, é servir por vaidade, por reconhecimento, por comparação. Jesus é o exemplo do servo humilde, da constância e da pureza da intenção. Você serve a Deus ou você serve a uma plataforma? Você serve a Deus ou você serve uma placa? Você serve a Deus ou você serve aquilo que você constrói como um propósito para o teu ministério? O tempo, queridos, não é relógio, é experiência. Você começa a interpretar a tua existência através do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Você entende a forma como você vive quando o tempo afeta o teu estilo de vida.
o teu sentido de vida. Uma pessoa sem propósito, ela tende a desperdiçar o tempo, ou teme o tempo. A relação entre o tempo e a influência diretamente à saúde emocional. Transicionar é algo muito importante. Eu dei o exemplo de manhã, esse exemplo eu guardo comigo, que eu aprendi sobre transição assistindo aquele Carros 3, quando o Relâmpago McQueen não é mais o carro mais veloz. E aí o Relâmpago McQueen, ele enfrenta uma nova geração de carros mais velozes. Você pode assistir o Carro 3, é muito bom. E aí ele passa uma luta na sua identidade. Eu tenho um grande amigo, que foi um homem que me treinou uma época no boxe, Fabiano Boxer, um querido. E ele foi um cara que teve uma equipe de MMA que foi sucesso aí no Jungle Fight, fora do Brasil várias vezes. E tomando um café com ele, a gente conversa muito, ele falou: pastor, deixa eu falar uma coisa. Todo high performance passa por crises. Quando você é um atleta de alto desempenho e não está mais desempenhando porque a idade chega, fazer a transição é fundamental, senão você entra numa crise e cria um buraco e não sai mais. Eu consegui, pastor. De um atleta de MMA eu virei um técnico, e é verdade, ele foi um grande técnico que ajudou muitos aí. Como é que você tem feito a tua transição? Porque se você ficar preso ao passado, a tendência da culpa cresce cada vez mais, a nostalgia dolorosa, a depressão. Se você é dominado pelo futuro, você está preso na ansiedade. E se você não assume o presente, tende à procrastinação, à fuga ou à passividade. O que é maturidade no processo, queridos? É a aceitação da realidade. Você sabia que vida tem fim? Você sabia que dinheiro vai e vem? Você sabia que você também erra? Que você não é o cara mais legal do mundo? Você sabia que talvez a sua identidade pode ser um pouco melhor como você se aproxima de Jesus? Aceite a realidade. Eu começo a entender lucidez numa pessoa quando ela começa a entender os seus próprios erros. E me assusta pessoas que não têm discernimento dos seus próprios erros. Você expõe 10 coisas, mas isso é por isso, isso é por aquilo, isso é por aquilo. Eu falei, uau, não pontuou nenhum momento que, cara, realmente aqui eu errei. Isso me preocupa. Capacidade de adiar gratificações, isso é maturidade. Construção de sentido, uma perseverança, são elementos que dialogam com os princípios bíblicos da sabedoria, do domínio próprio, da perseverança, da esperança e da responsabilidade. A diferença é que o tempo não é uma experiência psicológica, é um campo de ação da graça e da vontade de Deus. Eu encerro aqui, mostrando algumas questões de pessoas que acertaram em entender a soma dos seus dias, a discernir as estações e ser fiel. Nós vemos isso no homem chamado José. Depois você abre em Gênesis 37 em diante, você vai estudar o que esse homem viveu. Estações que ele não abandonou a fidelidade dele. Ele foi fiel como filho, fiel como servo, fiel como preso e fiel como governador. Ele não deixou a injustiça destruir o propósito. Tem gente que no momento de injustiça explode o casamento, explode o ministério, explode a profissão. Fidelidade num processo prepara para a responsabilidade visível. Estou sendo fiel no oculto, no meu secreto. Davi representa também aquele que recebeu a promessa de reinar, só que ele teve que esperar o tempo, a oportunidade, não tomou atalho, ele recusou matar Saul. E quem conhece o tempo de Deus não usa método carnal, nem se apressa. Quando você estuda sobre Ruth, ela permaneceu fiel em meio ao luto, à vulnerabilidade, à incerteza. Fidelidade em tempo de escassez abre portas de redenção. Mas nós também vemos erros na Bíblia de pessoas que não souberam lidar com isso. Saul não soube esperar o momento certo, oferecer o sacrifício fora da sua função, se precipitou. E a impaciência diante do tempo de Deus gerou desordem espiritual e Deus rejeitou ele. Abraão e Sara com Agar deram uma ajudinha para Deus, ajudar a promessa divina por meio humano. E quando a ansiedade governa, o homem tende a produzir pela carne o que só Deus pode produzir no tempo certo. O servo inútil da parábola do talento, ele enterrou aquilo que recebeu, o medo paralisou e ele foi infiel. Como nós seremos aprovados com os talentos que nós recebemos? Seremos aprovados por Deus de acordo com a sua palavra, não por comparação, mas por fidelidade. Queridos, nada é autônomo, o tempo, os dons, os recursos, tudo pertence ao Senhor. Não basta admirar o chamado, é preciso trabalhar com aquilo que foi confiado. É bonito você ver um prédio de 10 andares, mas Deus te constituiu agora a fundação de um terreno.
É muito legal ver uma pessoa pilotando uma caminhonete, só que agora está aprendendo ainda a sair do lugar da vaga. Deus espera a multiplicação, mas isso não significa fama, mas um resultado espiritual de crescimento, de maturidade. O medo foi o argumento do servo mau, e Jesus mostra que o medo não governa a administração da vida. A aprovação divina, ela começa quando a rotina, o oculto, o simples se tornam constantes. Aí quando você fala, uau, mas essa pessoa trabalha tão bem. Sabia que há uma crise nas empresas hoje? Há uma crise. Os headhunters, o pessoal que trabalha com outplacement, estão buscando pessoas capacitadas para as vagas que não encontram. Há uma crise. A crise dos 40 mais, dos 50 mais, porque o mercado está em crise de pessoas, de profissionais que queiram trabalhar com sacrifício, compromisso, com desempenho, lidar com pressão. Há uma geração que não quer isso. Há uma crise no ministério. Muitos querem às vezes a plataforma, querem uma reputação, uma identidade, mas no dia que é para estar aqui onde ninguém está, não vem. Isso não é uma crítica, querido, isso é uma realidade. O reino é tomado à força, porque iniciativa faz a diferença, com o coração correto, mais ainda, ser aprovado é ouvir a voz de Deus. Você não desperdiçou o seu tempo, você discerniu as estações, você foi fiel com aquilo que recebeu. Fidelidade é constância de coração diante do Senhor, ser leal à verdade, à aliança, ao propósito, mesmo quando as circunstâncias não favorecem, mesmo quando tem crise você separa. O filho foi mal, você abandona o filho, não sou mais teu pai. Tem um problema na empresa, eu me demito. Aí vai pegar a carteira, não tem nem carteira, não tem nem registro. Deus não desiste da gente. Por que a gente está desistindo de processos? Por crises. Crise é oportunidade de crescimento, de transformação. Não é apenas fazer algo por um tempo, é permanecer alinhado quando o ambiente muda, quando o reconhecimento não vem, quando a emoção oscila, quando a dor aperta, quando a promessa demora. A fidelidade da Bíblia fala de obediência, de constância, de lealdade, de integridade, de perseverança, de amor prático. Nós temos o maior exemplo, a maior referência, que é Jesus. Foi fiel ao Pai até o fim, não recuou diante do sofrimento, não negociou a verdade, não abandonou sua missão. Como é que eu posso alinhar minha vida para ouvir a coisa mais importante no final da nossa jornada? Servo bom e fiel, serva boa e fiel. Como começa isso? Ajuste as prioridades. Quem quer ser fiel precisa reorganizar o seu coração. Tua razão tem que ficar atrás do que é a verdade bíblica. O reino precisa ser colocado no centro novamente. Como ouvir servo bom e fiel? Vigiando o coração. Infidelidade começa normalmente antes do ato visível. Começa na negligência interior. É uma negligência, amigo. Vai. O bom de termos, eu me considero cuidando de vidas desde que éramos uma célula. São 22 anos. 22 anos numa função te dá leitura de processos. Você lê processo. Pega uma mãe de 60 anos de idade, que olha para a filha com 30, e a filha quer falar, filha, você não tem noção quanta louça eu já lavei, eu já conheço essa história. Conversa com a avó, eu amo falar com vó e com você, sabe por quê? Tem tanta sabedoria, meu amigo. Quero falar sobre quais foram os seus, cara, pergunta uma pessoa mais avançada, quais foram os seus principais erros? Cara, sai livro, senta, meu querido, pega o chimarrão, pega a paçoquinha lá, pega a rapadura e fica no pé do mais velho para você ver. Não desgruda. Como é bom. Honre os processos, queridos. Eu só quero ouvir servo bom e fiel. Pessoas que querem resultados, mas desprezam os processos. Deus trabalha por estações. Quando você pega uma pessoa mais madura, que tem a janela, ela conhece padrões, ela faz leituras, ela sabe onde vai dar. Agora eu quero voltar aqui para a nossa realidade como ministério. Eu entendo um pouco de como funciona Porto Alegre e Rio Grande do Sul, porque tivemos experiências por várias regiões aqui. Eu entendo, muitas vezes, eu aprendi isso em batalha espiritual, que a gente faz a renovação, libertação, a cura, renúncia, conversas difíceis, reconexão, perdão, mas o espírito territorial fica rondando uma região. Se a pessoa se desarma, essa mentira volta de novo ao sofisma.
e começa novamente a estrutura, e de novo começa uma desconexão, uma desobediência. Uma vez um profeta falou: pastor, você está na região do sul? Eu falei: estou. Cuidado, região de facela, de morte, de destruição, coisas terríveis por causa da fronteira de povoamento e de colonização ao mesmo tempo. Era castelhano com lusitano, era uma loucura, índio, negro, tudo que aconteceu, facela, sangue derramado, isso tem uma história espiritual. Eu não acredito nisso? Bem-vindo, essa casa acredita, nós acreditamos em guerra espiritual, eu sei o que acontece. Já vi coisa acontecer no campo que se eu te falo, meu Deus. E temos que fazer a leitura. Do nada, queridos, começa uma irritação dentro de casa. Isso não é por causa de temperamento, que você é italiano e o outro é espanhol. É demônio querendo destruir um casamento. O filho está irritado, o bebê está chorando, está com febre, não se explica. Meu amigo, tem que se posicionar, dobrar o joelho, chamar no óleo, ungir e repreender. Claro que tem processo que a gente precisa trabalhar a maturidade, saber conversar, pedir perdão. Mas nessa janela de experiência você começa a ler padrões, ler processos. Cuidado, sem perceber você está olhando para o fruto e está comendo. Honrar os processos, permanecer em Cristo, isso nos faz ouvir no final: servo bom e fiel. Sem comunhão com Jesus, fidelidade vira esforço. Mas se eu estou em Cristo, fidelidade se torna um fruto de uma vida rendida. Não tem como é que eu vou fazer algo contra o meu Senhor que me amou? Amigo, homem, tivemos nosso encontro sexta-feira. Entra no elevador e olha para baixo. Se os teus olhos estão fazendo você cair, meu amigo. Está na academia, mete um fone, eu tinha umas playlists aqui, hardcore, gospel, bom. E treina na raiva, Tico, mas fecha os olhos, meu irmão. Tem hora que eu estou fazendo contagem das posições das pontes lá de isometria, cara, tem um monte de gente do meu lado. Eu não quero ver ninguém, porque eu não quero errar com os meus olhos. Eu conto minhas posições na minha mente e fico com o olho fechado. Estou numa situação que está na frente de uma pessoa que pode ser uma tentação. Estou fazendo minha série com o olho fechado, agradecendo a Deus, repreendendo o mal. Vai o bobo abrir os olhos. Estou dando uma dica reta aqui para homens. Ouviu, mulher? Cuidado com o que você ouve. O homem cai pelos olhos, a mulher pelo que ele escuta. Como eu posso ouvir servo bom e fiel no final? Sirva com a intenção correta. Não apenas fazer a coisa certa, mas com o coração certo. Amigo, quando você faz com o coração certo, o ministério se torna leve. Você tem talentos, você levantou sua mão, eu creio que todos têm talentos, e não tem mais de que um talento aqui, queridos. Faça com o coração certo. A vida passa, os dias correm, as estações mudam. O que hoje parece permanente, amanhã já não tem, pode ter mudado. A pergunta não é apenas quanto tempo nós temos, mas como nós estamos vivendo diante do tempo que nós recebemos. Aqui hoje meditamos sobre olhar para os dias com sabedoria, aprender a discernir as estações com humildade, e a responder com fidelidade o que o Senhor nos confiou. Somos chamados aqui para uma vida de vigilância, queridos, de obediência, de confianças e frutos. O Pai não procura pessoas talentosas apenas, mas servos fiéis. Não procura feitos públicos, mas corações alinhados. Não procura velocidade, mas constância. Talvez hoje você está numa estação de silêncio, ou uma estação de perda, uma estação de redefinição, de cura, de confronto, amadurecimento. Seja qual for a estação, a pergunta de Deus permanece: você está sendo fiel? No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu secreto, na sua jornada, no seu ministério, no pouco. Está sendo fiel quando ninguém vê? Está sendo fiel quando o processo dói? Está sendo fiel quando a promessa tarda? Fidelidade é o que faz a gente ter um caráter aprovado em cada estação. Dói, queridos. Há um cálice que o Senhor tem para nos dar, e o cálice da fidelidade envolve confiança em atravessar períodos difíceis, desafiadores. Fecha os teus olhos. Na administração dos talentos é que a maturidade se revela. É na forma como nós contamos os dias que mostramos onde está o nosso coração. Com seus olhos fechados, pergunta a si mesmo: eu tenho contado os meus dias com sabedoria? Eu tenho discernido corretamente a estação que eu estou?
Eu tenho sido fiel no que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho usado os meus talentos, ou eu tenho enterrado por medo, por distração, desânimo. A minha identidade está em Cristo ou nas circunstâncias? Eu estou vivendo de acordo com os propósitos ou apenas reagindo à vida? O tempo e a fidelidade é uma chamada de Deus a realinhamento para todos nós aqui. É tempo de deixar essa pressa carnal, é tempo de abandonar a comparação, é tempo de renunciar ao medo que enterra talentos, é tempo de voltar a essa obediência simples, aprender a honrar a estação presente, reorganizando as prioridades, ser fiel. Você vai deixar de sobreviver à estação, mas você vai amadurecer em cada processo, e o Senhor vai ser glorificado. Mais importante que aplauso, mais importante que título, número, reconhecimento, o final é ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fecha os teus olhos, Senhor, nós apresentamos esse momento, e pedimos que a tua palavra que corta, seja a palavra que resplandece a luz e o alimento, que possamos considerar a brevidade da nossa existência, e a primeira coisa a pedir agora, Senhor, é perdão por desperdiçar, ou por negligenciar o tempo que o Senhor nos deu. A soma dos nossos dias nos faz ter um coração sábio, a interpretar as estações, nos traz lucidez, humildade e coerência, em cada momento que estamos vivendo. Mas olhar para aquilo que o Senhor já nos deu, porque já temos uma família, responsabilidades, aptidões, atribuições, e sermos fiéis com isso. Eu peço a tua graça agora, a iluminar cada um aqui, e que o Senhor possa ministrar profundamente, se é tempo de renúncia, se é tempo de acordos, se é um tempo de um pedido profundo e verdadeiro de conserto, que nessa atmosfera, Espírito Santo, o Senhor traga a luz a cada um de nós e nos capacite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você apresente a sua vida, se quiser se colocar de pé, se ajoelhar, vir à frente, entre você e Deus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh,
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Essa é uma noite que o Senhor está abrindo oportunidades aqui, de ouvir dos teus lábios aquilo que Ele não ouviu nas últimas estações. Essa é uma oportunidade, Senhor, me dá a sabedoria que eu preciso para viver de uma forma diferente. Eu quero entender a soma dos meus dias, ainda que sejam breves, mas eu quero viver de forma plena, intensa, verdadeira contigo. Talvez a tua oração é pedindo, Senhor, me dá graça para entender que há tempo e estação, e que eu possa interpretar melhor a estação que eu estou, não de uma forma que bloqueie a ação da tua graça, pela maledicência, pela amargura, pelos ressentimentos, pelo perdão que não foi liberado. Eu quero interpretar a estação que eu estou, então me dá da tua graça, para que eu possa responder da forma certa. Talvez a tua oração é, Senhor, me dá graça e sabedoria para multiplicar o que o Senhor me deu. O Senhor é glorificado pelos frutos. Então, Senhor, que na minha vida, nas áreas que eu estou vivendo hoje, oportunidades que eu possa multiplicar. Me mostra os talentos que eu tenho, me capacita a multiplicar esses talentos. Certamente hoje, muitas pessoas podem ter as suas viradas aqui, uma mudança poderosa, um entendimento, e encaixar naquilo que é a dinâmica do Espírito. Abre o teu coração nessa noite, peça, Senhor, eu quero dessa porção que tu tens preparado, para sair daqui hoje transformado, sair daqui com entendimento e uma direção nova para a minha vida, não mais no conflito, não mais na incerteza, não mais no equívoco do engano do meu coração, não mais na interpretação dos outros ao meu respeito, mas num processo que é do Senhor, na purificação, no amadurecimento, na lucidez e na firmeza de continuar diante do Senhor fiel. Eu não sei se você enfrenta uma luta no teu casamento, mas o Senhor pede para que você permaneça. Eu não sei se você está em dúvida em relação à sua identidade. Independente do que você faz, não é isso que te classifica diante do Senhor. É se você entendeu que é uma filha e um filho amado pela obra da cruz. Se você recebe Jesus na tua vida, há uma oportunidade nessa noite de se tornar filho e uma filha de Deus. Talvez a sua jornada aqui hoje é ter luz para a sua decisão ministerial. Se você está edificando e parou essa edificação por equívocos, por uma interpretação limitada, por influências, se liberte disso hoje. Volta para a rocha, continue a edificar sobre a rocha, e certamente o Senhor, a sua mão poderosa estará contigo. É tempo de voltar à obediência simples. É tempo de deixar essa pressa carnal. É tempo de abandonar a comparação, de honrar a estação presente. Como é que eu honro a estação presente? Sendo verdadeiro, buscando mudar, reconhecendo os meus erros, reorganizar as minhas prioridades, ser fiel àquilo que me foi confiado. Certamente o Senhor que exalta, o Senhor que direciona, é o Senhor que revela. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor, nessa noite, eu recebo a tua palavra, e eu peço sabedoria para lidar com os processos da minha vida. Eu peço o discernimento, a lucidez da tua presença, da tua palavra, do teu Santo Espírito, para interpretar a minha estação, o que eu estou vivendo hoje, que eu possa dar a resposta correta ao processo que eu estou vivendo. Eu abro meu coração, eu peço perdão por toda obstinação, toda teimosia, toda rigidez
contra a tua palavra, apenas na minha justiça, apenas na minha forma de agir, não será suficiente. E eu peço perdão. Eu quero que por meio da tua graça, eu possa viver plenamente a estação que estou passando. Mas também eu abro meu coração, e eu peço, capacita-me, ajuda-me, fortalece-me para ser fiel com aquilo que o Senhor já me confiou, o meu tempo, as minhas habilidades, recursos, relacionamentos, a minha família, os dons. Eu peço, ajuda-me a ser fiel. Em nome de Jesus. Eu me abro ao teu processo. Quero amadurecer, frutificar e te glorificar. E no final, ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito serei colocado. Eu desejo entrar na tua presença com frutos que te glorificam. Ajuda-me, adequa-me, e nessa estação, a tua intervenção, venha me posicionar no lugar da fidelidade, no lugar da frutificação, e no lugar da sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, recebe do céu a intervenção e adore. Essa é a tua oração. Faz em mim o teu querer. O culto racional é que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você decide se alinhar ao Senhor na sua palavra, na obediência, naquilo que é a tua missão, a tua jornada diária, na tua família, no teu lar, no teu trabalho, nas suas atribuições, isso glorifica a Deus. Eu chamo sobre a tua vida a estação da liberação do que estava retido. Pai, eu peço agora que esses dias que vêm à frente seja a liberação daquilo que estava retido, a experiência de andar na tua presença e entrar, Senhor, com o coração verdadeiro. Que seja liberada essa estação, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Existem pessoas vindo aqui pela primeira vez, nos acompanhando pela primeira vez. A maior decisão da sua existência é a respeito da obra que Jesus realizou. Eu quero te conduzir agora ao lugar onde estava perdido. A nossa relação com Deus pelo pecado foi restaurado. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo. E na cruz não apenas uma obra histórica, poética, religiosa, filosófica. Ali foi a entrega do Filho perfeito por nós pecadores. Ele nos ama independente da nossa condição, e esse amor levou Jesus, que é santo, irrepreensível, a ser moído pelas nossas transgressões, a ser destruído naquela cruz. Porque a cruz teve que ser tão traumática, tão dolorosa, tão humilhante, para que a gente entenda a gravidade do pecado. Ao desobedecer ao Senhor, o pecado, ele nos separa do Senhor, mas Jesus restabelece a reconexão, ele nos religa ao Senhor. Quando você crê e você aceita de todo o coração, você é salva, você é salvo e você é perdoado. O teu nome é escrito no livro da vida, e você se torna filho e filha de Deus. A todos quantos receberam,
tornar-se filho de Deus, o poder de se tornar filho. O que está em questão aqui não é uma oração litúrgica no final de um culto, é realmente o momento mais especial da tua vida que vem aqui, ou está frequentando e não tomou uma decisão ainda. Com a mão no teu coração, quero te ajudar numa oração simples, é uma oração que anuncia a tua entrega, a tua rendição, e você convida a partir de hoje a Jesus ser teu único Senhor, teu único Salvador. A partir de hoje não vive mais você, mas Jesus vive em você. O Espírito Santo volta a habitar de uma maneira poderosa e te ensinar todas as coisas. Se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida ao Senhor, com a mão no teu coração, você que nos acompanha, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que sou pecador, e preciso do teu perdão. Hoje eu me achego a ti, e abro meu coração, confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário venceu a morte, e ressuscitou, e hoje vive. Jesus, a partir de hoje, eu declaro que Tu és meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que seja a Tua casa, a Tua habitação. A partir de hoje, todos os meus dias pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração onde você está, levanta bem alto o teu braço, eu quero orar por você. Se você está em casa através do YouTube também, se você está aqui, levanta bem alto. Pai querido e amado, eu oro apresentando os meus irmãos nessa noite, cada uma das minhas irmãs também, e eu peço agora que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna, que a partir de hoje comece um novo tempo, uma nova estação, não mais o pecado, não mais escravos, não mais reféns, mas livres, libertos pelo Teu grande amor. Que esses nomes preciosos estejam no livro da vida eterna, que agora o Espírito Santo venha e derrame o amor que vem do Pai sobre cada coração, e as promessas se cumpram, comece uma nova estação da autoridade de filhos e filhas, e assim como igreja nós os recebemos e os abençoamos, declarando uma nova estação, em o nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor, louve aquele que é santo.